Alô? Bom, então hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante chamado regra de L'Hopital, que é um método para resolver limites usando derivadas. Essa regra tem uma curiosidade histórica, que na verdade ela não foi descoberta por esse cidadão aí, o L'Hopital. Na verdade, ela foi descoberta por outras pessoas, por um cara chamado Bernoulli, que era de uma família de matemáticos. Eu não lembro agora qual deles, mas era um Bernoulli. E aí esse cara, o L'Hopital, comprou essa regra deles e aí ficou com o nome dele. Curiosidade. Muito bem. Então, o enunciado dessa regra, ela é um método para resolver limites que a gente não poderia ter estudado quando estudou limites, porque ela precisa da derivada. Então, ela é um método de resolver limites usando derivada, né? E o enunciado dela é o seguinte: sejam fg funções contínuas f e g contínuas num ponto x igual a A. Onde também é preciso que elas sejam deriváveis e g' de x, derivada de g, seja diferente de zero num intervalo contendo A. Bom dia. Num intervalo contendo A, internamente ou comum de seus extremos. E também vamos supor que f de A seja igual a g de A e seja igual a zero. Então, esse limite ele serve para resolver uma indeterminação do tipo zero sobre zero, como a gente já vai ver. Suponhamos ainda que exista esse limite aqui, ó. Suponhamos que exista o limite das derivadas, da divisão entre as derivadas f' de x sobre g' de x, quando x tende a um certo A. Bom dia. Então, nesse caso, existe também o limite de g de f de x sobre g de x, quando x tende a A, e vale a seguinte regra: esse limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, é igual ao limite das derivadas. Então, essa daqui é a chamada regra de L'Hopital.
e ela serve para calcular um limite de uma divisão de duas funções quando existe uma indeterminação. Um limite desse tipo aqui, da esquerda, quando existe uma indeterminação do tipo 0/0, tá? Então, quando tiver um limite de uma divisão que dá uma indeterminação 0/0, se ocorrer tudo bem, a gente pode só derivar em cima e embaixo e calcular o limite de novo. É isso que essa regra diz. Simples assim. Deriva em cima e embaixo e calcula o limite. Então vamos direto para um exemplo. Exemplo 1. Calcule esse limite aqui. Limite de 11x menos 5 seno de x dividido por 2x. A gente sabe que tem um outro jeito de calcular esse limite, né? A gente poderia ter escrito ele assim, como quando x tende a zero. Esse aqui em particular não precisaria dessa regra, né? Porque a gente poderia escrever ele assim. 11x sobre 2x dá 11/2. E o outro ali dá menos 5 meios seno x sobre x, quando x tende a zero. Então daria 11/2 menos 5/2 limite de seno x sobre x quando x tende a zero. E isso dá 11/2 menos 5/2, que dá 6/2, que é 3. Então, a gente poderia calcular esse aqui em particular de outra forma. Mas vamos usar ele como exemplo para a regra de L'Hopital. Então, essa regra diz o seguinte, que isso vai ser o limite, quando x tende a zero, da derivada do numerador bom dia, dividido pela derivada do denominador. Então, em cima fica 11 menos 5 cosseno x, e embaixo fica 2, quando x tende a zero. E aí, virou o limite de uma função contínua, posso só substituir o x por zero. Então, vai ficar 11 menos 5 cosseno de zero sobre 2. 11 menos 5 vezes 1, que é o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Vai dar a mesma coisa que deu ali, lógico. Então, fica 6/2, que é 3. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de regra de L'Hopital. Alguma dúvida? Deu para entender esse primeiro exemplo? Sim, professor. Beleza. Vocês que chegaram atrasados, a gente está estudando o limite porque essa daqui é a chamada regra de L'Hopital. Ela é uma regra para calcular um limite que tem uma indeterminação do tipo 0/0, em que ela diz que esse limite vai ser a mesma coisa que o limite da divisão entre as derivadas. Ou seja, pode derivar em cima e embaixo, calcular o limite. E a gente não estudou isso quando estudou limite, justamente porque a gente não tinha derivada ainda, né? E essa regra precisa de derivada. Então, a ideia mais ou menos hoje é só explorar essa regra, porque ela leva a muitas coisas interessantes, né? E hoje é sábado também. Não posso fazer uma aula muito grande. Bom, às vezes é preciso aplicar essa regra duas vezes.
É o que esse exemplo aqui mostra. Exemplo 2. Ó, calcule o limite de e elevado a x menos seno de x menos cosseno de x sobre seno quadrado de x, quando x tende a zero. Então vejam que às vezes, como no exemplo anterior, não precisava dessa regra, né? Mas nesse exemplo aqui, eu acho muito difícil ter outro jeito de resolver que não seja essa regra, que está muito complicado e ela vai simplificar. Bom dia. Então, aplicando aqui a regra, a gente deriva em cima e embaixo, tá? Fazer passo a passo. Só uma coisa, pessoal, não vão confundir isso daqui, ó. Isso aqui é seno quadrado de x, que é a mesma coisa que seno de x ao quadrado, tá? Isso não é a mesma coisa que seno de 2x, que algumas pessoas confundiram isso lá na primeira lista. Tá bom? Então, se tiver essa confusão de novo, já não vou considerar a questão, tá? Não é por maldade, não, é porque vai estar errado, né? Tá bom? Então preste atenção nisso aqui. Muito bem, e aqui é seno quadrado, tem um 2 bem pequenininho em cima do seno, tá? Quando x tende a zero. Eu tô um pouquinho rouco hoje, então vocês vão me desculpando. Então aí fica o limite de quando x tende a zero, de e elevado a x, a derivada vai dar ele mesmo, a derivada do seno dá cosseno, e a derivada do cosseno dá menos seno, com esse menos aqui da frente fica mais, tá? Derivei em cima. Agora derivando embaixo, usando a regra da cadeia, fica a derivada de seno ao quadrado é 2 vezes o seno vezes a derivada dele, tá? Tá ruim isso aqui, né? Então é 2 vezes o seno de x, né? Porque isso aqui é uma derivada de x ao quadrado, ó, de y ao quadrado, onde y é igual a seno, vezes a derivada de y, então a derivada de seno. Então isso fica 2 seno x cosseno x, que por sua vez é a mesma coisa que seno de 2x, tá? Agora sim, seno de 2x e não x ao quadrado. Então isso aqui a gente vai inserir ali, tá? Então, vejam que aqui no início tinha uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Se a gente substituísse tudo por 0 aqui, aqui daria 0, aqui daria 1, e aqui daria 1, então daria 0 em cima. 1 mais 0 menos 1, daria 0. E embaixo, seno de 0 é 0, 0 ao quadrado é 0 também. Então daria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? E agora, mudou? Na verdade, não mudou. Continua dando 0 sobre 0 ainda. Como continua dando 0 sobre 0 e é um limite, não importa que eu já tenha aplicado a regra de L'Hopital. Eu posso aplicar de novo, porque ela se encaixa nas hipóteses lá da regra, que é dar uma indeterminação 0 sobre 0 e eu posso derivar em cima e embaixo. Então, a gente pode derivar em cima e embaixo de novo, e aí fica a derivada de... Vou só indicar a derivada, não vou fazer, só para deixar claro que está sendo aplicada a regra aqui.
Então, fica limite. Derivada de e elevado a x elevado a x. Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. E embaixo, derivada de seno de 2x, a regra da cadeia de novo. Só que agora vai ser simplesmente 2 vezes a derivada de seno, que é cosseno. Então é 2 vezes cosseno de 2x. Esses dois aqui são aplicações da regra da cadeia. Tá? Então embaixo fica 2 cosseno de 2x. Quando x tende a zero, então fica limite de e elevado a x mais seno de x mais cosseno de x sobre 2 cosseno de 2x. E agora a gente percebe que a indeterminação foi eliminada e a gente pode calcular o limite. Ok? Então fica e elevado a zero mais seno de zero mais cosseno de zero dividido por 2 vezes o cosseno de 2 vezes zero. Então, em cima fica 1 mais 0 mais 1. Né? O primeiro e elevado a zero dá 1. Seno de zero dá 0. Cosseno de zero dá 1. E aqui dá 2 vezes cosseno de zero, que é 1. Então dá 2 sobre 2, que é 1. Ok? Então, esse segundo exemplo, a gente teve que aplicar a regra 2 vezes e deu 1. Tudo bem. Professor, Oi. no caso que der, tipo, indeterminado até mesmo na segunda derivada, pode usar a terceira? E assim Sim, sucessivamente? pode usar quantas vezes precisar, desde que ao fazer isso, o limite das derivadas ele exista, né? Então, se tu perceber que chegou uma hora que deu um número, quer dizer que está certo, resumindo. Mas se chegar uma hora que tu perceber que não existe o limite, é porque tu fez besteira. Ou porque não pode mesmo aplicar a regra, que é um exemplo que eu vou falar daqui a pouco. Então, o critério pode aplicar quantas vezes for necessário até dar um resultado, digamos assim, plausível, né? Até dar um número. Ah, Basicamente sim. isso. Valeu. Tá bom. E aí, esse próximo exemplo é justamente para falar sobre isso que você perguntou. Tá? Então, o que seria esse limite aqui? Limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x dividido por seno de x. Quando x tende a zero. Então, vamos tentar aplicar... colocar aqui, cuidado. Então, vamos tentar aplicar aqui a regra de L'Hopital nesse caso, né? Então, fica a derivada do numerador, limite sempre. Mais de 10 anos estudando cálculo e ainda esqueço de escrever limite na frente. Mas vocês não podem escrever porque eu sou hipócrita, tá bom? Vocês não podem esquecer, não. Ai, ai. Tá. E a derivada do denominador.
Anotado, tá bom. Então, a derivada do numerador, a gente usa a regra do produto, né? Então, é a derivada de x ao quadrado vezes... Derivada da primeira, tem um produto que eu quero dizer bem aqui, o produto. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Dividido pela derivada do seno, que é cosseno. Tá. Então, em cima fica 2x, de novo. 2x, seno de 1 sobre x. E ali dá x ao quadrado vezes o cosseno de 1 sobre x, que é a derivada do seno, vezes a derivada de 1 sobre x. Tá? Bem aqui, a gente usou a derivada de 1 sobre x. Espera aí que tá bagunçado. Bem aqui, a gente vai usar a derivada de 1 sobre x, que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Como a gente já teve a oportunidade de discutir em outra aula. Menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Dividido por cosseno de x. Então, isso daria limite quando x tende a zero, de 2x seno de 1 sobre x, dividido por cosseno de x, né? Mas ali no outro, veja você que aqui vai cancelar esse x ao quadrado com esse, né? E aí tem sinalzinho de menos aqui que eu posso melhorar aqui, menos. Então fica menos, ficaria menos o limite quando x tende a zero, de cosseno de 1 sobre x sobre cosseno x. O cosseno x vai dar 1, então ele poderia ter até saído aqui do limite. Mas o cosseno de 1 sobre x não existe, o limite, quando x tende a zero. Tá bom? Então esse limite aqui não existe. E esse aqui dá zero, né? Porque o limite do cosseno dá 1. E essa função aqui a gente já viu que ela tende a zero, quando x tende a zero. Já vimos isso. É aquele caso de uma função limitada vezes uma função que vai para zero. Mas aqui o cosseno deu o azar da derivada de 1 sobre x, dá exatamente 1 sobre x ao quadrado, que vai cortar com x ao quadrado da frente dele, e aí sumiu, não tem mais nada aqui na frente. Como não tem mais nada, esse limite não vai para lugar nenhum, ele não vai existir. E isso tudo aqui significa que a gente não pode aplicar a regra de L'Hopital nesse caso. Tá? Eu queria fazer uma piada envolvendo regra de L'Hopital, que parece hospital, cadeia, né? Mas eu não tenho coragem. Então, se alguém tiver, faça. Não podemos aplicar a regra de L'Hopital. Por quê? Porque esse limite aqui não existe. Tá? Pois o limite
esse limite aqui das derivadas, que foi o que a gente fez, ó. Quando x tende a A, nesse caso A igual a zero, tá? Nesse caso A igual a zero, não existe. Tá? Então, a gente não pode aplicar essa regra sempre, né? A gente só pode aplicar quando o limite entre as derivadas, da razão entre as derivadas do numerador e do denominador existir. Como nesse caso aqui não existe, então a gente não pode aplicar. Então, nesse caso, a gente precisa buscar uma outra solução. Não tenho coragem de fazer essa piada, seria uma merda. Perdão, tá? Mas vocês vão pensando aí. Tá? Então, tem outro jeito de fazer esse limite. Já que a gente não pode usar a regra de L'Hopital, a gente pode fazer de outro jeito, né? Então, na verdade, existe outra solução. Baseado só no que a gente já viu. Tá? Então, poderia ser assim, por exemplo. Limite x ao quadrado, seno de 1 sobre x, dividido por seno x. Poderia separar esse x ao quadrado assim. Então, ficar x sobre seno de x vezes seno de 1 sobre x. E aqui usar a regra do produto simplesmente. Então, ficaria o limite de x sobre seno x vezes o limite de x vezes o seno de 1 sobre x. Aí, esse daqui, o primeiro, vai dar 1. Esse primeiro aqui vai dar 1, porque ele é igual a 1 sobre o limite de seno x sobre x quando x tende a zero, que é 1 sobre 1, que é 1, né? E esse aqui dá zero, porque ele é uma função limitada vezes uma função que vai para zero. Porque ele é x seno de 1 sobre x, onde essa função aqui é limitada. Jesus. Limitada. E essa daqui vai para zero. Essa daqui tende a zero. Tá? Então, o resultado final dá zero. Porque a primeira vai dar 1, a segunda vai dar zero, vai dar zero. Tá? Então é isso, pessoal. Ó, nesse caso aqui, a gente não pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, se você perceber isso, não aplique. Né? Tente de outro jeito. Certo? Essa é a grande lição desse exemplo. Se der para aplicar, aplique. Se não der, não deu. Tá? Aqui tem uma observação interessante, importante, né, de se fazer, que seria o seguinte. Essa mesma regra se aplica para x tendendo a mais infinito e também para x tendendo a menos infinito. Tá? Então, eu não demonstrei nenhuma regra, e nem isso aqui também, mas ela vale, tá? No fim da aula eu digo de onde eu estou tirando isso aqui, que aí vocês podem ver com mais
Detalhe, quem tiver curiosidade de ver a demonstração, tá lá. Só que aí tem que fazer um caminho um pouquinho mais longo. Certo? Então, essa mesma regra vale para isso. E aí a gente pode ver mais um exemplo aqui, envolvendo infinito. Tá? Então, aquele exercício que a gente aprendeu a fazer, que seria esse aqui, limite quando x tende ao infinito, da razão entre dois polinômios, né? Por exemplo, aqui, 10x ao quadrado menos 7x mais 3 dividido por 2x ao quadrado mais 9x menos 5. A gente aprendeu lá que a gente bota o x ao quadrado em evidência e aí vai dar 10 sobre 2, que é 5. Né? Mas aqui a gente pode usar a regra de L'Hopital, já que ela vale para x tendendo ao infinito também. Então ela vale para uma indeterminação infinito sobre infinito também. Não só 0 sobre 0. Ok? Então até escrever isso aqui indeterminações infinito sobre infinito também. Não necessariamente um é consequência do outro, são coisas diferentes. Então vale para isso e vale para isso aqui também, certo? Então nesse caso, ó, a gente deriva. Então vamos derivar. Fica a derivada de 10x ao quadrado menos 7x menos 3 mais 3, derivada, e a derivada de 2x ao quadrado mais 9x menos 5, quando x tende a zero, quando x tende ao infinito. Então em cima fica fica 20x menos 7 sobre 4x mais 9. E aí a gente ainda não se livrou da indeterminação infinito sobre infinito. Então a gente aplica a regra de L'Hopital de novo, ou seja, deriva em cima de novo e embaixo. E aí vai ficar derivada de 20x menos 7 dividido por derivada de 4x mais 9, que vai dar 20 sobre 4, que é 5. Exatamente o mesmo que daria, lógico, se a gente tivesse feito do outro jeito que a gente aprendeu antes. Certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esses primeiros exemplos aí? Não? Bom, aí a gente tem mais um exemplo aqui de como é possível transformar indeterminações que aparentemente não tem a ver com essa regra, para que a gente possa aplicar essa regra, certo? Então é possível fazer uma artimanha aí. Por exemplo, esse limite aqui que eu plotei o gráfico da função, já para a gente ver que faz sentido considerar esse limite vai dar alguma coisa. Né? Então vamos calcular o limite de 1 sobre x menos 1 sobre log natural de x mais 1. Quando x tende a zero. Então, esse limite, à primeira vista, ele sequer existe, né? Porque lá ele tem limite de 1 sobre x quando x tende a zero e esse limite não existe. Só existe limites laterais, né? Como a gente viu. Isso aqui seria um caso de limite infinito. Né? Mas a gente está vendo o gráfico dessa função aqui, eu plotei o gráfico dessa função. Bem aqui eu botei o gráfico de f de x igual
1 sobre x menos 1 sobre log natural de x mais 1. Então, curiosamente, esse limite quando x tende a zero existe, e ele está bem aqui, ó, quando x igual a zero. E a gente vai ver que, na verdade, ele dá menos meio. Bem aqui, dá exatamente menos meio, como o gráfico sugere. Então, não é interessante isso? Ó? À primeira vista, esse primeiro termo nem existe. E o segundo, se a gente pensar um pouco, é igualzinho ao primeiro. Também não vai existir. O problema é que, se a gente vê isso lateralmente, isso seria uma indeterminação do tipo infinito menos infinito pela direita ou menos infinito mais infinito pela esquerda. Tá? Então, tem uma indeterminação aí para lidar. E, curiosamente, a gente pode reescrever isso usando a regra de L'Hopital para que a gente possa aplicar ela. Então, vamos reescrever essa função para transformar a indeterminação do tipo infinito menos infinito numa indeterminação do tipo... deixa eu ver aqui a minha cola, o que vai virar isso? Vai virar zero sobre zero. Então, vai transformar a indeterminação numa indeterminação do tipo zero sobre zero, como a gente vai ver no próximo slide. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte: limite de 1 sobre x menos 1 sobre log natural, Jesus, 1 sobre log natural de x mais 1, quando x tende a zero, é nada demais que a gente vai fazer aqui. A gente só vai somar as frações. Tá? Então, fica uma soma desse tipo aqui, ó. A sobre B menos C sobre D vai ser AD menos CB sobre BD, tá? Então, é simplesmente uma soma de frações aqui, como está escrito no cantinho. Então, fica limite de 1 vezes log, que é log, menos x, dividido por x vezes log, tá? E aqui a gente percebe que essa virou uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Porque quando x tender a zero aqui, vai dar log de 1. Log de 1 é zero. Aqui vai dar zero, zero menos zero, zero. E aqui embaixo vai ficar zero vezes zero. Então, agora virou uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Certo? E, consequentemente, a gente pode aplicar agora a regra de L'Hopital. Então, fica o limite da derivada de cima. A gente vai derivar em cima. E derivar embaixo. Quando x tende a zero, isso vai dar. Derivada do log de x mais 1 é 1 sobre x mais 1 vezes a derivada de x mais 1, que é 1. Mas eu vou escrever aqui, assim mesmo, menos a derivada de x. Dividido aqui uma regra do produto. Então fica derivada de x vezes o log
mais x vezes a derivada do log, que a gente já calculou aqui em cima, que é justamente 1 sobre x mais 1 vezes a derivada de x mais 1. Né? Certo? Muito bem. E aí eu esqueci o limite aqui. Tá? Então, isso dá limite quando x tende a zero. Em cima fica 1 sobre x mais 1 menos 1. E embaixo fica log natural de x mais 1 mais, aqui vai dar 1, x sobre x mais 1. Então, a gente vai fazer a soma de frações em cima e embaixo. Em cima vai ficar 1 menos x mais 1, usando essa mesma regra aqui do cantinho de cima, sobre x mais 1, dividido por x mais 1 log natural de x mais 1, mais x dividido por x mais 1. Então, aqui essas duas frações têm o mesmo denominador. Essa fração aqui tem o mesmo denominador que essa, que é x mais 1. Então, cancela bem aqui. Simples assim. E aí vai ficar o limite de 1 menos x menos 1 em cima, dividido por x mais 1 log natural de x mais 1. E aí cancela aqui, fica assim. Certo? E aqui a gente percebe, se pensar um pouco, que o problema não foi resolvido ainda, porque continua dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E se continua dando uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, significa que a gente pode aplicar de novo a regra de L'Hopital. Só que agora para menos x sobre, né, esse último termo aqui. Então, isso fica igual ao limite de menos x sobre x mais 1 log natural de x mais 1. E a gente pode aplicar a regra de L'Hopital de novo, né? E que é derivar em cima e embaixo. Então fica a derivada de menos x. E embaixo fica a derivada de tudo isso, que eu já estou cansado de falar a mesma coisa. Derivada. Tá? Então em cima dá menos 1. E embaixo vai dar um bocado de coisa, né? A derivada de x vai dar 1. E aqui tem um produto. Um produto aqui, f vezes g. Bem, aqui tem um produto, f vezes g. Tá? Então aqui vai ter uma derivada do produto. Derivada de x mais 1 vezes o log mais x mais 1 vezes a derivada desse log, onde entra a regra da cadeia. Então vai ser a derivada de x mais 1 sobre x mais 1.
onde a gente já percebe que vai cancelar bem aqui esse x mais 1 com esse, e aqui vai dar 1. Então, isso dá o limite, quando x tende a zero, de menos 1 dividido por 1, mais 1 vezes log natural de x mais 1. E isso tudo aqui dá a derivada de x mais 1, que é 1 vezes 1 sobre 1. Então, dá 1. E aqui a gente pode só substituir o zero finalmente. Então, fica menos 1 sobre 1 mais 1 vezes log natural de 0 mais 1, que é menos 1 sobre 1 mais log natural de 1 mais 1. Log natural de 1 é 0. Isso é uma coisa que tem que ser memorizada. Isso é o inverso de e elevado a 0 igual a 1. É log natural de 1 igual a 0. Então, isso dá menos 1 sobre 2. Justamente o menos meio que eu falei lá do gráfico, né? Então, a uma primeira vista, a gente pensaria que esse limite não existe e que nem tem como aplicar a regra de L'Hopital. Mas a gente pode reescrever ele de maneira que pode usar a regra de L'Hopital e descobrir que de fato dá menos meio, assim como o gráfico sugere. Quando x tende a zero, ela tende a menos meio, certo? Bom, então, estamos quase no final já. Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Esse último exemplo. Hã? Não? Então tá. Aí aqui, pessoal, eu vou falar mais duas coisas, tá? Na verdade, mais 4 coisinhas. Isso aqui é importantíssimo. Esses exemplos aqui, talvez para quem estuda física, seja até mais importante do que a própria regra de L'Hopital saber isso aqui. Entender o que significa o crescimento exponencial e o crescimento logarítmico. Porque a exponencial e o logaritmo aparecem com uma certa recorrência como soluções em problemas de física, certo? Regra da insistência da regra. Ai, ai. Tá certo, realmente. Aí tu aplica 20 vezes, no final não existe, tu descobre que não podia, né? Faz parte. Bom, então, aplicando ao logaritmo e à exponencial, a gente tem a noção da lentidão do logaritmo, que é o seguinte. Ó, tá. Que é o seguinte, ó. Quando a gente calcula, por exemplo, vamos pensar um pouquinho aqui numa coisa. Quando a gente calcula o limite de 6x dividido por x, a gente está comparando quando x tende a qualquer coisa, nesse caso, vamos dizer que seja quando x tende ao infinito. A gente está comparando o crescimento da função f de x em relação a g. Isso aqui é uma vírgula, não um símbolo de derivada, onde f é 6x e g é x, né? E esse limite dá 6. Então, isso significa que essa função aqui, de cima, no infinito, ela cresce mais rápido do que a de baixo. 6 vezes mais rápido. Certo, pessoal? Isso é um exemplo. Outro exemplo que a gente poderia pensar. Limite de x sobre x ao cubo, quando x tende ao infinito. Se a gente calcular esse limite, vai dar 1 sobre x ao quadrado, que é 0.
Então, isso significa que essa função f de x igual a x, ela está tendendo ao infinito. Vejam se vocês me acompanham aqui. Ou transcendem o que eu estou falando. Ó, a função de cima, a x aqui, ela está indo para o infinito nesse limite, certo? E a de baixo também. Mas o limite deu zero. Então, isso significa que essa função f de x igual a x, ela cresce mais devagar do que a função g de x igual a x ao cubo. Porque se a gente for pensar, esse limite ele é isso aqui. Então, por um lado, ele deveria dar infinito por esse termo aqui, mas ele deveria dar zero por esse outro termo aqui. E o que a gente percebe no cálculo do limite é que nessa competição, esse daqui vence a competição. Então, esse termo aqui domina. Ele vence essa competição de crescimento no infinito. Como o x ao cubo cresce mais rápido, 1 sobre x ao cubo decresce mais rápido, então essa razão vai para zero. E não para o infinito, que é para onde o numerador queria levar ela. Certo? Deu para entender mais ou menos a ideia, pessoal? Quem quer perguntar sobre isso? O professor pode explicar de novo, porque eu estou confuso. Tá bom. Claro, com certeza. Então, quando a gente calcula o limite assim de duas funções e dá uma indeterminação, a indeterminação significa que não existe uma resposta prévia que valha para qualquer par de funções aqui. Vai depender delas. Então, no caso em que a f é x e a g é x ao cubo, a gente sabe que a função x ela cresce mais ou menos assim, uma reta, né? Só que a função x ao cubo ela cresce assim, ó, como a gente viu num gráfico, lá na primeira lista. Essa aqui é a g e essa aqui é a f. Então a gente percebe claramente que a função g cresce mais rápido, né? E isso se reflete no limite da divisão entre elas. Porque no limite da divisão entre elas, a função g vai dominar, porque ela cresce mais rápido, né? A gente vê isso através do cálculo do limite. Então, no cálculo do limite, a gente cancela o x com x ao cubo, fica x ao quadrado e dá zero. Fica o limite de 1 sobre x ao quadrado, que é zero. Só que a gente interpreta esse cálculo dizendo que a função de baixo, que é a x ao cubo, ela domina o crescimento porque ela cresce mais rápido. Certo? Não sei se talvez Compreendi. tu Consegui explicar melhor. compreender. Ah, tá bom, Obrigado. tá bom. Então aqui eu vou botar, digamos assim, dominância de comportamento de funções. Exemplos. E aqui embaixo vou realmente falar do logaritmo agora. Então, o logaritmo, se a gente comparar o logaritmo com a função x, ó, a gente sabe que o gráfico do logaritmo é mais ou menos assim, né? E a função x é uma reta aqui. X aqui, log de x. Certo? Então, se a gente comparar agora essas duas funções, ó, se a gente calcular o limite de fx sobre g de x, quando x tende ao infinito, sendo f o log e sendo g x, a gente vai ter uma comparação. Então, a gente vai ter o limite do log natural de x sobre x quando x tende ao infinito. E aí a gente vai poder saber quem cresce mais rápido, se é o log ou se é o x. E como é que a gente faz isso? Usando a regra de L'Hopital. Então, isso vai dar o limite do log natural de x derivado dividido por derivada de x.
Bem aqui tem uma regra de L'Hopital, tá? Regra de L'Hopital. Então, a derivada do log vai dar 1 sobre x e a derivada de x dá 1. Então, isso dá o limite de 1 sobre x quando x tende ao infinito, que é 0, tá? Então, o limite do log natural de x sobre x quando x tende ao infinito é 0. Isso significa, e esse tipo de argumento é muito comum na física, por isso também é importante vocês terem essa noção, isso vai aparecer, podem ter certeza, esse tipo de argumento, mesmo que não seja com logaritmo, tá? Ele basicamente diz o seguinte: o logaritmo ele é crescente, né? Como o gráfico mostra lá, ele está aumentando. A função identidade também, f de x igual a x. Só que, então, no infinito, as duas tendem para o infinito, certo? Só que elas não tendem para o infinito do mesmo jeito. Porque a função f de x igual a x, ela tende para o infinito mais rápido do que o log, né? Porque aqui tem dois infinitos competindo. É como se fosse isso. Então a gente tem uma indeterminação do tipo infinito vezes zero, né? Que é 1 sobre infinito. E nessa competição ela é indeterminada justamente porque depende de que funções estão aqui no lugar da f e aqui na 1 sobre g, que vai dar zero. Então, dependendo de quem seja f e de quem seja g, ou vai dominar o infinito, ou vai dominar o zero, ou vai dar outro número, ou sequer vai existir. Nesse caso aqui, quem dominou foi esse. Né? Então, aqui teria o log, que está tendendo para o infinito, e aqui tem o 1 sobre x, que está tendendo a zero. Então, a gente percebe que o 1 sobre x aqui domina, ou seja, a função x cresce mais rápido que o logaritmo. Isso é o que a gente chama de lentidão de crescimento do logaritmo. A função logaritmo ela cresce mais lentamente do que até mesmo uma função linear. Tá? E isso fica mais claro aqui nesse gráfico que eu fiz. E uma pergunta que surge é, tá, será que eu consigo achar uma outra função, uma potência x elevado a alguma coisa, que cresça tão devagar quanto ele? Porque olha só, a gente viu, por exemplo, que a função raiz quadrada ela tem um gráfico mais ou menos assim, né? Parecido, não é? Com logaritmo, bem parecido. Então, será que eu consigo achar uma potência aqui que eu posso entortar isso tanto para baixo que vai chegar lá no log? Ou seja, isso aqui, ó. Quer ver? Ó, a função y igual a x, essa reta aqui, a gente acabou de ver que o log cresce mais devagar que ela. Mas e se a gente pegasse o x ao quadrado? A raiz quadrada de x, ó, que ela já é mais encurvada, já parece o log, né? Ó, uma comparação aqui, ó. Essa daqui seria a raiz quadrada, por exemplo, e essa contínua aqui o log. Então a gente percebe que a gente já está encontrando uma competição boa aqui. A raiz quarta poderia ser, ou a raiz oitava. E aí a resposta que nos dá é a regra de L'Hopital. Então o que a gente tem que fazer é calcular o limite do log natural de x sobre uma potência dessa, x elevado a r, quando x tende ao infinito, onde esse r tem que ser um número entre 0 e 1. Por quê? Porque se for entre 0 e 1, vai ser algo assim, ó, x elevado a meio, por exemplo, é raiz de x, né? X elevado a 1/3, raiz cúbica de x, e assim por diante, tá? Certo? Então, x elevado a 1 sobre 20, raiz de ordem 20, não sei nem como é que fala isso, de x.
E aí o que a gente percebe, calculando esse limite, é que ele vai dar zero sempre, tá? Eu não vou fazer agora porque já está no fim da aula. E no fim eu vou indicar aonde tem isso. Mas a gente percebe que vai dar zero. Então isso significa que, ó, mesmo que por um tempo aqui essas funções raízes elas estejam abaixo do log, vai chegar uma hora bem aqui na ponta, ó, que elas vão ultrapassar e elas vão crescer mais rápido do que o logaritmo. Então isso vai dar zero. E aí para resolver isso aqui é só aplicar a regra de L'Hopital, que eu acho que não é nem tão difícil, né? Se a gente aplicar ela, vai ficar assim, ó, limite de log natural de x sobre x elevado a r, quando x tende ao infinito. Isso vai dar o limite de 1 sobre x vezes x elevado a menos r, que é menos r, x elevado a menos r mais menos 1, tá? Então isso fica 1 sobre menos 1 sobre aliás, menos r sobre x elevado a 1 daqui, mais r dali, mais 1, e vai dar menos r, limite de 1 sobre x elevado a 2 mais r, quando x tende ao infinito, que vai dar zero, né? 1 sobre x elevado a qualquer coisa dá zero no limite. E o menos r não vai influenciar porque o zero não tem sinal. Então isso significa que a função logaritmo, o logaritmo natural, ele cresce mais lentamente que qualquer potência. Que qualquer potência. Do tipo x, do tipo raiz de r, né? Interessante isso. E também, obviamente, ele vai crescer mais lentamente do que qualquer potência x ao quadrado, x ao cubo, porque aí se vocês verem no gráfico, por exemplo, do x ao quadrado, ó, já está muito discrepante. Ó. O x ao quadrado vai lá para cima e o log está assim. Então dá para ver que a x ao quadrado, por exemplo, ela cresce muito mais rápido que o log. Nem precisa fazer. E a gente está vendo que sequer as raízes que crescem mais devagar vão... Sequer elas o log consegue ultrapassar, né? E associado a isso, a gente tem a ideia do crescimento exponencial, que é o oposto, quer dizer, a exponencial ela cresce mais rápido do que qualquer potência. E a gente começa isso com o caso mais simples. Então, se a gente comparar a exponencial com a função x e ver isso no infinito e aplicar a regra de L'Hopital, olha o que acontece. Fica a derivada da exponencial, derivada de x, isso vai dar o limite da própria exponencial, porque ela fica lá quieta, né? Nada mexe com ela quando deriva. E embaixo dá 1. Então isso vai dar mais infinito. E a mesma coisa aconteceria com qualquer potência x elevado a n aqui. Bastaria a gente aplicar a regra de L'Hopital várias vezes. Então, se a gente aplicar uma vez, fica e elevado a x, embaixo fica n, x elevado a n menos 1. Aplicando aqui L'Hopital. Vou deixar só LH assim, ó. Você já sabe, L'Hopital. Tá? Aplicando de novo, a exponencial fica quieta lá e embaixo fica constante vezes o expoente que agora é n menos 1 vezes x elevado a n menos 2.
E aí esse n vai chegar uma hora que vai exaurir ele. E isso vai acontecer, quando isso acontecer, embaixo vai ficar assim, n vezes n menos 1 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial, tá? Então, nem precisava olhar para isso porque é constante, mas vai ficar assim, 1 sobre n fatorial, limite da exponencial quando x tende ao infinito, dá mais infinito. Isso significa que a função exponencial de x, a função e elevado a x, ela cresce mais rápido que qualquer potência x elevado a n. Então, pessoal, aqui a gente pode fazer uma breve reflexão para entender por que a nossa pandemia é tão destrutiva e tão assassina. E também por que os nossos dirigentes federais são tão irresponsáveis e tão burros, né? Porque olha só, a função exponencial ela é um modelo para um crescimento de uma população, inclusive para uma população viral. Então, sempre que tem uma regra do tipo taxa é proporcional à quantidade, a solução disso é uma exponencial no tempo. E quando é que isso acontece? Por exemplo, numa pandemia, em que uma pessoa transmite para 3 pessoas. Se uma pessoa transmite para 3, significa que 2 vão transmitir para 6. O que significa que a taxa dobrou porque dobrou o número de pessoas. Então a taxa é proporcional à quantidade. Se a taxa é proporcional à quantidade, isso é um crescimento exponencial. E olha só que interessante, o crescimento exponencial é mais assassino e destrutivo que qualquer potência. Então, quando o coronavírus chegou, ele se espalhou mais rápido do que seria se ele se espalhasse com x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a 100, porque ele se espalhou de um jeito exponencial. Que esse é o modelo de crescimento populacional no início de uma pandemia. Então, se vocês forem pegar o gráfico lá de março, abril, maio, junho, vocês vão ver quase com uma perfeição matemática o gráfico de uma exponencial lá, tá? E aí, quando começam as medidas de proteção, etc., etc., diminui a taxa de contágio, ou seja, uma pessoa não vai mais passar para 3, ela vai passar para 2, e nos outros países que fizeram as coisas direito, passou de 1 para 1 e depois de 1 para menos de 1, matematicamente. E aí virou uma exponencial decrescente, e a coisa começou a desaparecer, certo? Então, isso daqui, pessoal, a gente pode enxergar como uma matemática abstrata, distante, ou a gente pode enxergar como o nosso presente, nosso país hoje e o nosso mundo hoje, certo? Então vale a pena pensar nisso aqui. Bom, eu vou só comentar mais um exemplo aqui, que seria esse daqui, ó. Por exemplo, às vezes a gente pensa que não precisa, que não tem como aplicar a regra de L'Hopital, mas tem. Por exemplo, nesse aqui, limite do cosseno de 3x elevado a 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Então a gente pode escrever qualquer coisa como sendo a exponencial do log dessa coisa, certo? E é o que a gente pode fazer aqui. Então isso é o limite da exponencial do logaritmo do cosseno de 3x elevado a 1 sobre x ao quadrado. E aqui a gente pode aplicar a regra de L'Hopital para calcular o limite desse expoente e depois substituir na exponencial. Tá? Então calculamos primeiro o limite do expoente. Porque como a exponencial é contínua, a gente pode substituir o limite do expoente
lá. Então, a gente calcula o limite do log do cosseno de 3x elevado a 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, não é infinito, não. Só que pela regra do log, isso dá simplesmente cosseno de 3x dividido por x ao quadrado. Aliás, dá o log natural do cosseno de 3x dividido por x ao quadrado. Tá? E aí a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Então, isso fica o limite da derivada do log dividido pela derivada de x ao quadrado. Então, isso fica derivada do log, que vai dar menos 3 seno de 3x sobre o cosseno de 3x, vezes o 2x que já estava lá embaixo. Tá? Então, se vocês fizerem esse limite aqui, que já é possível vocês fazerem, né? A gente já estudou, vou pular essa parte. Após alguma álgebra, como dizem os nossos livros tão destruidores, deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Você falaram um monte de coisa, eu nem vi. Sobre a pergunta do Anderson de 17 minutos atrás, isso tem a ver, pelo menos indiretamente, com o grau da função? Quanto maior o grau, maior a dominância? Sim. Quanto maior o grau, maior a dominância, exatamente. Então a gente poderia ter ido um pouco mais devagar, né? Ter comentado que, por exemplo, x ao quadrado cresce mais rápido que x ao cubo mais rápido que x ao quadrado. E a maravilha da exponencial é que ela cresce mais rápido que qualquer uma, né? E o logaritmo mais devagar que qualquer uma também, dessas potências. É exatamente como você falou. O log natural cresce mais devagar com a potência que cresce mais devagar que a exponencial. Não entendi a piada do Hulk doido. Tá. Então é isso por enquanto, né? Bom, e calculando esse limite, vocês verificam que isso dá menos 9 sobre 2. Tá, eu vou já dizer de onde eu tirei isso, que aí vocês podem ver mais detalhes lá. E também a gente pode usar isso para calcular o limite fundamental que define o número e, que é esse limite aqui. Limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero. Porque a gente pode escrever isso como o limite da exponencial do logaritmo disso. E aí a gente calcula o limite do expoente. Então, o limite do expoente seria o limite do log natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x, né? Quando x tende a zero. E aí, pelas propriedades do logaritmo, esse expoente cai e fica 1 sobre x vezes o log, que é a mesma coisa que o log disso, dividido por x, né? Muito bem. Então, da derivada pela regra de L'Hopital, isso dá o limite da derivada de 1 mais x dividido por 1 mais x, que é a derivada do logaritmo, dividido pela derivada de x, quando x tende a zero. Então, isso vai dar o limite, em cima vai dar 1
sobre 1 mais x dividido por 1. Então, isso vai dar o limite quando x tende a zero de 1 sobre 1 mais x, que é 1. Né? E substituindo aqui, a gente vê que esse limite L, aqui em cima, vai ser a exponencial desse limite do log. Então, vai ser a exponencial de 1, que é e. Então, isso prova que esse limite é igual a e, certo? E com isso a gente conclui esse conteúdo de regra de L'Hopital. Quem tiver curiosidade, o melhor lugar que eu vi onde tem esse assunto é esse livro aqui, tá? O Cálculo das Funções de uma Variável, do Geraldo Ávila, volume 1. Não sei se tem naquele outro livro do Geraldo Ávila que eu botei nas nossas referências. E aí vocês podem checar, mas eu acredito que deva ter. A aula de hoje eu tirei inteiramente desse livro aí, porque realmente foi o melhor livro que eu achei falando sobre esse assunto. E achei que valia a pena delinear isso tudo para chegar em todas essas coisas. Eu não tinha planejado falar sobre a pandemia, mas é um exemplo tão óbvio que eu acho que a gente deveria falar até por uma questão de contextualização. Né? Então é isso. Alguma dúvida em relação a essa regra? Isso daqui está no capítulo 9, no início do capítulo 9. Esse conteúdo de hoje. Mais alguma questão, pessoal? Bom, se não há, então só posso desejar um bom fim de semana para vocês. Se eu tenho, eu mando no grupo lá. Zap. Tá bom, então.